Olá, turma! Estamos aqui, mais uma vez para abordar as equações do segundo grau. Na nossa última aula, falamos sobre as equações biquadradas, que é um tipo de equação que pode ser transformada em uma equação do segundo grau. Hoje, estaremos abordando as equações irracionais, que também podem ser transformadas em equações do segundo grau. O que é uma equação irracional? Uma equação irracional é uma equação que apresenta a incógnita x, dentro de um radical. Então, nesse primeiro exemplo que nós veremos, eu tenho a equação x igual a raiz quadrada de 8 menos 2x. Portanto, eu tenho a incógnita x dentro do radical. É uma equação irracional. Como resolver esse tipo de equação? Nós, a princípio, iremos eliminar o radical. Para isto, terei que elevar a um determinado expoente os dois membros da equação. Nesse caso, se trata de uma equação quadrada, uma equação de índice 2. Então, o que faremos? Nós pegaremos a equação x igual a raiz de 8 menos 2x e elevarei ao quadrado ambos os membros. A ideia de uma equação é aquela ideia de balança, de equilíbrio. Então, tudo que eu faço de um lado, preciso fazer do outro. Então, eu vou elevar ao quadrado ambos os termos desta equação. Mas lembre-se, para nós elevarmos ao quadrado, eu preciso separar o radical de um lado e do outro os outros termos. Aqui eu tenho x ao quadrado e a raiz elevada ao quadrado. X ao quadrado é x ao quadrado. Uma raiz quadrada elevada ao quadrado, a propriedade de radicais, raiz enésima elevado a n, vai ser o próprio radicando. Então eu vou cancelar o radical com o expoente. Vai sobrar 8 menos 2x. Escrevendo esta equação na forma reduzida, o que nós teremos? Eu terei x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. Cheguei a uma equação reduzida do segundo grau. Vou calcular o valor de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é 4, menos vezes menos, mais 4 vezes 8, 32. Delta é 36. Resolvendo pela fórmula de Bhaskara, eu tenho que x é igual a menos b, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. A é 1. Logo, eu terei que x é igual a menos 2, mais ou menos raiz de 36 é 6, tudo isso dividido por 2. Daí eu terei duas possibilidades. Eu posso calcular o valor de x1 ou o valor de x2. x1, menos 2 menos 6 sobre 2, que é menos 8 sobre 2, que vale menos 4. O valor de x2, menos 2 mais 6 sobre 2. Menos 2 mais 6, 4 sobre 2, que é igual a 2. Agora vem um detalhe. As equações irracionais, os valores encontrados para x1 e x2 nem sempre servirão de resposta. Eu preciso fazer uma verificação. O que é a verificação? Eu tenho que verificar se os valores encontrados são válidos para a equação original. Eu precisarei substituir o valor menos 4 no lugar de x e verificar se essa resposta é válida. E depois substituir o 2 no lugar de x e verificar se a resposta é válida. Então, o que vai mudar aqui nessa resolução
também é na hora de darmos a solução da questão. Eu vou verificar as respostas. Então, eu tenho que x é igual a raiz de 8 menos 2x. O que eu faço? Eu vou substituir o menos 4 no lugar de x. Eu terei menos 4 é igual a 8 menos 2 vezes menos 4. Portanto, menos 4, eu tenho aqui 8, menos 2 vezes menos 4 vai dar mais 8. Então, menos 4 é igual a raiz quadrada de 16. A raiz de 16 é 4. 4 é igual a menos 4? Não, são números opostos. Então, isso aqui é uma afirmação falsa. Ou seja, o resultado menos 4, ele não será válido para essa equação irracional. Depois eu faço o quê? A segunda verificação. Vou substituir o 2. Eu tenho x é igual a raiz de 8 menos 2x. Substituindo 2, eu terei 2 é igual a raiz de 8 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 2 é igual a 8 menos 4. 8 menos 4 vai dar 4. Então, 2 é igual a raiz de 4. 2, qual a raiz quadrada de 4? 2. 2 é igual a 2. Verdadeiro. Ou seja, quando eu substituir o x por menos 4, deu uma afirmação falsa. O x substituído por 2, uma afirmação verdadeira. Logo, o conjunto solução desta equação será o 2. Porque o 2 foi o único valor que, quando substituído na equação original, deu a igualdade verdadeira. Então, essa verificação sempre é necessária. Eu vou substituir os valores de x1 e x2 na equação irracional original. Então, a resolução de uma equação irracional, ela se dá dessa forma. Nós transformamos a equação irracional em uma equação quadrática. Algumas podem dar até uma equação do primeiro grau. Vamos para um segundo exemplo. Exemplo número 2. Então, toda equação, para ser irracional, tem que ter uma incógnita dentro do radical. Vamos a um segundo exemplo. O exemplo 2. Raiz de x menos 3 mais 5 é igual a x. Eu tenho ali uma equação irracional porque apresenta uma incógnita dentro do radical. Primeira coisa a ser feita. Vamos separar o radical do restante dos termos da equação. Vou pegar esse 5 e passar para o segundo membro. Eu terei raiz de x menos 3 é igual a x menos 5. Nesse ponto, o que fazer? Vou elevar ambos os membros ao expoente 2 para cancelar esse radical. Então, eu vou elevar o primeiro membro ao expoente 2 e o segundo membro ao expoente 2. No primeiro membro, vai cancelar o radical com o expoente 2, x menos 3. E aqui eu tenho um produto notável, o quadrado da diferença de dois termos, que será o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, 2 vezes x, 2x, vezes 5, 10x, mais o quadrado do segundo termo.
25. Produto notável estudado no 8º ano. Passando todos os termos para um único lado aí da equação. Vou passar o x menos 3 para o segundo membro da equação. Eu tenho 0 igual a x ao quadrado menos 10x menos x mais 25 mais 3. Menos 10 com menos x dá menos 11x. X ao quadrado menos 11x, 25 com 3, mais 28, igual a 0. Cheguei a uma equação do segundo grau escrita da sua forma reduzida. Agora, calculando o valor de delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Menos 11 elevado ao quadrado, 11 vezes 11, 121. Então, eu tenho 121, menos vezes mais dá menos. 4 vezes 28, 112. 121 menos 112 vai dar 9. 9 tem raiz, então vamos ter aqui uma equação a ser resolvida. 9 é um número maior que 0. Essa equação possui duas respostas. Calculando o valor de x, menos b, menos 11, mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso sobre o dobro de a. A é 1. Eu tenho que x vale 11, mais ou menos raiz quadrada de 9, que é 3, tudo isto dividido por 2. Portanto, nós teremos, repetindo aqui esse último passo, eu tenho que x é igual a 11, mais ou menos 3, tudo isto sobre 2 vezes 1, 2. Daí eu posso ter duas possibilidades. Eu terei o x1, que é igual a 11 menos 3 sobre 2, e o x2, que é igual a 11 mais 3 sobre 2. 11 menos 3 dá 8, né? Então, eu tenho 8 sobre 2, que é 4. 11 mais 3, 14 sobre 2, que é 7. O que faremos agora? A verificação. Vou substituir x igual a 4, onde na equação original eu tenho raiz quadrada de x menos 3 mais 5 é igual a x. Então, substituindo o valor de x, eu tenho raiz quadrada de 4 menos 3 mais 5 é igual a 4. 4 menos 3 é 1. Raiz quadrada de 1 mais 5 vale 4. Raiz quadrada de 1 é 1. 1 mais 5 é igual a 4. 1 mais 5 dá 6 igual a 4. Uma afirmação falsa. Portanto, o 4 não serve como resposta para esta equação. Segunda verificação. Substituindo x igual a 7. Então, eu tenho raiz de x menos 3 mais 5 é igual a x. Eu tenho raiz de 7 menos 3 mais 5 é igual a 7. 7 menos 3 vai dar 4. Raiz de 4 mais 5 é igual a 7. Raiz quadrada de 4 é 2.
Então, 2 mais 5 é igual a 7. 7 é igual a 7 é uma verdade. Logo, o x igual a 7 é a opção verdadeira. Conjunto solução, apenas o 7. Então, fizemos aí a resolução de mais uma equação biquadrada. Então, o que eu quero deixar bem claro, antes de começarmos a resolver uma equação irracional, eu preciso separar o radical de um lado da equação e os outros termos do outro lado. Se tiver dois radicais, podemos colocar um de um lado, outro do outro. Em seguida, elevo ao expoente 2 para cancelar as raízes quadradas. Se fosse uma raiz cúbica, elevaríamos ao cubo, e assim por diante. A partir daí, desenvolvemos a equação, caímos numa equação do segundo grau, a resolvemos pela fórmula de Bhaskara, se for completa, se for incompleta, através da fatoração ou uma resolução simples, né, separando parte algébrica da parte numérica. Encontramos os valores para x1 e x2, e aí eu substituo na equação original para verificar se essas respostas podem ser solução da equação ou não. Quando a igualdade for uma igualdade verdadeira, isso indica que o valor de x faz parte do conjunto solução. Se a igualdade for falsa, for uma desigualdade, o valor de x não fará parte da solução. Existem casos que ambos os valores são verdadeiros. Existem casos em que ambos são falsos e a solução seria o conjunto vazio. Portanto, falamos hoje sobre as equações irracionais, equações que possuem a incógnita dentro de um radical, e essas equações precisamos usar uma técnica de eliminar os radicais para resolvê-las. Caímos muitas das vezes nas equações do segundo grau. Portanto, podemos transformá-las em equações quadráticas, equações do segundo grau. E a resolução foi essa que fizemos aqui nesses dois exemplos, e vocês certamente terão atividades para serem feitas, e matemática se aprende treinando, aprende-se superando os obstáculos, as dificuldades, vencendo limites. Até a nossa próxima aula, reveja a aula quantas vezes for necessário, faça as anotações, pesquise em outros materiais, no livro, e até a nossa próxima aula.